meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua proteção, nas suas vibrações de paz. Antes das nossas considerações iniciais, gostaria de pedir permissão à mesa, em nome de quem também todo o corpo de trabalhadores da casa, para divulgar um evento que vai acontecer amanhã na Federação Espírita do Estado da Bahia, por pedido do Centro Espírita Sementes de Luz. Nós estaremos realizando um seminário na sede aqui de Brotas, da Federação Espírita do Estado da Bahia, sobre desafios da vida familiar. O seminário ocorrerá amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e irá até as 12h30. Ingresso de R$20, cujos recursos serão revertidos para essa instituição, ajudando, portanto, essa instituição na manutenção das suas despesas. Dado esse aviso, iremos começar. Narra uma história de sabor oriental, da tradição do Egito e das grandes tradições místicas do passado, que uma senhora, uma jovem senhora, passando, portanto, por uma gruta mística, ouviu uma espécie de voz transcendental que dizia que aproveitasse aquela passagem na gruta para recolher aquilo que fosse de melhor importância, de mais essencial, porque depois da jornada percorrida não poderia retornar ao mesmo local. E ela, ansiosa, vendo as pedras preciosas que estavam ali, abarrotando aquela região quase subterrânea, aquela espécie de mina perdida, começou a recolher as gemas, recolher de maneira apressada, quase que sofregamente, e depois de alguns minutos, abarrotada de pedras preciosas, saiu em correria quase eufórica, depois de cujo percurso, de cuja jornada rápida, ela deu um grito e quase desmaiou, porque carregando o filho recém-nascido havia deixado ao largo para pegar as pedras preciosas e agora não poderia voltar àquela gruta cujas portas estavam fechadas. Ela recolheu aquilo que ela considerava de maior valor, mas esqueceu o essencial. Fábula transcendental, koan oriental. A história é uma metáfora que fala daquilo que é essencial e daquilo que é supérfluo, daquilo que é secundário e daquilo que é mais relevante. De alguma forma, esse é um arquétipo, um padrão, um mito, uma espécie de tema coletivo, que seria uma espécie de arquétipo, uma espécie de temática que, aliás, se repete ao longo de várias histórias, cuja essência quase sempre é a mesma, cujo ensinamento quase sempre é o mesmo: a avaliar, refletir e discernir aquilo que seria das realidades essenciais do homem, aquilo que seria primacial, que seria mais importante, daquelas necessidades não necessárias, daqueles elementos que não são essenciais e que passa ao largo da jornada humana. Allan Kardec, o extraordinário codificador do Espiritismo, na última parte, ou melhor, no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo que ele intitula Perfeição Moral, que eu considero uma espécie de análise profunda da personalidade humana, da psicologia humana, psicologia que do ponto de vista científico ainda não existia. Os primeiros laboratórios de psicologia acadêmica começavam a surgir na Alemanha na segunda metade do século XIX, portanto, contemporâneo a Allan Kardec. Mas a chamada psicologia clínica, a psicologia que examina os padrões do inconsciente, os comportamentos humanos de uma maneira mais cotidiana, já que os laboratórios de psicologia que surgiam naquela época era mais de natureza laboratorial, para examinar os chamados aparatos básicos do comportamento humano, sensação, percepção, fisiologia, resposta
ou reação de resposta a determinados estímulos ambientais, mas não ainda se preocupava, segunda metade do século XIX, em examinar o comportamento humano no seu cotidiano, os reflexos do comportamento na vida humana. Mas é a partir de 1900 em diante, no século XX, é que teríamos uma série de considerações que no capítulo Perfeição Moral, último capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec já havia abordado de uma maneira simples, clara, objetiva, sem o jargão técnico, sem as terminologias sofisticadas e complexas específicas da área, que mais tarde, a partir de Sigmund Freud na psicanálise, e mais adiante os seus discípulos, deveriam devassar o inconsciente humano através das suas leituras admiráveis. Allan Kardec, em Perfeição Moral, já faz um exame, uma análise bastante acurada do comportamento humano. Esse capítulo, que coroa toda a linha de raciocínio que foi levantada nas leis morais, parte essencial da obra da codificação, leis morais que seriam, de alguma forma, o exame da ética cósmica, da ética que nos norteia, conforme o próprio codificador estabelece. Há leis que regem a vida da matéria e há leis que regem a vida da alma. As leis que regem a vida da matéria são da alçada da ciência e que dizem respeito ao funcionamento do corpo e à vida humana, materialmente falando. E as leis que regem a vida da alma têm a ver com leis que regulam a consciência, ou regulam o funcionamento da alma humana, diríamos em linguagem mais psicológica, que regula a vida psíquica da criatura, que regula a vida consciencial, que regula a vida psicológica, a vida comportamental. E as leis morais é uma espécie de sistematização que o mundo espiritual oferece a Allan Kardec, para termos uma ideia das realidades que não apenas estão transcendentes, isto é, no universo, mas são também imanentes, acontecem na intimidade da criatura, conforme o item 621, na obra, no capítulo Lei Divina ou Natural. Allan Kardec, em Perfeição Moral, coroa todo esse raciocínio das leis morais, que ele examina assessorado pelos Espíritos. E em Perfeição Moral, ele estabelece de alguma forma, ou sistematiza de alguma forma, todos aqueles padrões das leis que ele examinou, em características que seria o biótipo, ou seria os elementos básicos para o indivíduo se comportar, diríamos de uma forma mais direta. Perfeição moral é uma espécie de linguagem direta da aplicabilidade prática do conhecimento das leis morais que ele vem desenvolvendo. Não foi por outra razão que esse Perfeição Moral, esse capítulo, resultaria mais tarde no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, onde ele vai, de alguma forma, desdobrar aqueles elementos, tanto é que ele repete um texto que está lá, o homem de bem, e outros itens que ele coloca, desabrochando os elementos, não apenas da perfeição sempre relativa da criatura, mas do aperfeiçoamento. Já que em alguns momentos na obra kardeciana, ele utiliza a palavra perfeição não como fim a chegar, mas como nível evolutivo. Os espíritos dizem e traduzem os seus conhecimentos, o seu saber e a sua moralidade na medida do grau de perfeição que eles chegaram. Várias vezes ele repete isso, dando a entender que a expressão perfeição, traduzida para o português, não significava apenas uma meta a alcançar, mas o nível de aperfeiçoamento já conseguido. É por essa razão que o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo da reforma moral por excelência. Porque fala do homem de bem, fala da transformação moral para melhor, fala dos elementos de desenvolvimento intelecto-moral, que seria, repitamos, o desabrochamento ou desdobramento daqueles itens enunciados em Perfeição Moral. Mas é no capítulo Perfeição Moral que os Espíritos oferecem um acervo de conhecimentos, um acervo de elementos extraordinários para entendermos o comportamento humano.
E é nesse capítulo que Allan Kardec pergunta, a partir do item 913, mais tarde em 917, de todos os vícios, qual seria aquele que pode ser considerado radical? A expressão radical não é apenas radical no sentido de extremado, mas radical no sentido de raiz, de original, de primevo, de primacial, de primordial. Radical no sentido daquele que está na raiz. E os espíritos respondem, temos dito várias vezes, o egoísmo é a origem de todas as imperfeições humanas. E se estudarmos de maneira pormenorizada todos os males que ocorrem na Terra, veremos sempre, em alguma medida, alguma dose de egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os vícios, à semelhança da caridade, que é a mãe de todas as virtudes. Anular um e desenvolver o outro é a meta do homem de bem na Terra. E desenvolve uma série de elementos que seriam muito interessantes recorrermos às questões citadas aqui, 917 em diante. A verdade é que quando os espíritos dizem a Allan Kardec e estudam a realidade do egoísmo, extrapolam, e nós dissemos isso em uma palestra recente, a esse conceito popular, esse conceito vulgar, esse conceito simples do egoísmo que normalmente o senso comum dá ao egoísmo. Eu vejo muitos de nós falando assim, eu tenho muitos defeitos, mas egoísmo não. Mas se a gente for ler o Livro dos Espíritos, a gente percebe que não é bem por aí. Porque normalmente a gente dá a acepção de egoísmo à expressão de apegos a objetos materiais. Então, se eu não tenho apego a objetos materiais, eu não sou egoísta. Para a nossa desesperança um pouco, mas depois vai ficar melhor, o egoísmo não é simples assim. Aliás, essa é uma das formas mais simples de egoísmo. Há formas muito mais sofisticadas de egoísmo. E é isso que Fénelon, na resposta dada a Allan Kardec, nos itens seguintes, oferece a nós o exame, dizendo que na raiz, se na raiz de todos os males existe sempre uma dose de egoísmo não pode ser apenas puramente um apego material a um objeto concreto que está à nossa visão. Egoísmo deve ser um repertório comportamental muito mais profundo e sofisticado, a ponto de os espíritos dizerem que é necessário ter calma, paciência, graças à qual as próprias instituições só se modificarão ao longo dos tempos, porque há instituições que parecem incentivar o próprio egoísmo, estimular, e as leis humanas reformarem as suas bases e alterarem os seus padrões. Partindo primeiro do indivíduo, para refletir na sociedade, alterar as instituições e implementar leis mais humanas, mais justas, mais equânimes. E os espíritos continuam. Allan Kardec fala de educação moral, fala de autoconhecimento nesse capítulo, e vai dizer, Fénelon, que para a gente entender o egoísmo, temos que entender que o egoísmo está vinculado à identificação que o espírito tem com a vida material. Aí já começa a complicar a coisa. Porque aí a gente percebe que egoísmo não é tão simples. Se o egoísmo tem a ver com a identificação que o espírito tem com a vida material, a vinculação com a vida material, podemos dizer que, em certa medida, todos nós temos uma certa identificação com a vida material, em maior ou menor grau. Mas, continuam os espíritos dizendo que o egoísmo está na base do egoísmo, o interesse pessoal. Quem é de nós na Terra que não tem alguns interesses pessoais? É que nem videogame. Quanto mais passa de fase, mais difícil fica. Mas depois melhora. Kardec chega a dizer que o egoísmo está fundado na importância que o indivíduo dá à sua própria personalidade. Ou seja, ao valor que ele dá ao seu ego, diríamos em linguagem mais psicológica. Porque personalidade vem de persona, do grego. Né? Não é necessariamente se depreciar, né? Não é necessariamente não valorizar a si mesmo, no sentido da autoestima. Mas a importância que eu dou ao eu encarnado, ao eu material, ao eu social. Tudo aquilo que a gente projeta como sendo muito importante no mundo físico. Então a gente percebe que o egoísmo é muito mais profundo. Quando os espíritos falam de egoísmo, não estão falando apenas de características muito básicas
né? O apego mesquinho, o apego a coisas, a implicância com determinadas coisas. Mas é muito mais profundo. Tem a ver com a vinculação que eu tenho com as coisas desse mundo. É que vale dizer que às vezes eu me concentro psiquicamente, não em recursos financeiros ou nos investimentos bancários, mas eu me concentro na minha opinião pessoal, na imposição das minhas ideias em relação ao próximo, na vaidade de querer me impor em relação ao outro. Isso também é uma forma de fixação nas coisas desse mundo. A superimportância que eu dou à opinião alheia, ao que falam de mim, é uma forma de valorizar muito mais o mundo material do que a própria consciência e a vida espiritual. Então, vejamos que a coisa é difícil. Quando a gente começa a ler esses elementos que estão no texto citado, a gente conclui que todos nós temos alguma dose de egoísmo. O problema é que alguns são mais, outros são menos. Alguns têm uma dose de egoísmo que vai para a cadeia. E outros ainda estamos soltos. Correndo o perigo de ir para a cadeia também. Porque o egoísmo não é necessariamente a perversidade. O egoísmo exacerbado pode gerar perversidade. Mas a perversidade é quando eu deliberadamente quero destruir, prejudicar o próximo. A grande maioria de nós não age de maneira perversa, porque não quer o mal do próximo, só que quer o bem apenas para si mesmo. O egoísmo é quando eu quero o bem apenas para mim. Às vezes resulta no mal do próximo, no mal em relação ao próximo, mas não é uma forma deliberada de prejudicar o outro. Prejudica por consequência. Mas a perversidade já é um egoísmo elevado à sua alta potência, exacerbado, doentio. Eu diria, como diz a APA, Associação Psiquiátrica Americana, a perversidade já sai da esfera moral e já entra em questões de saúde mental. Aliás, o próprio egoísmo, em alguns textos da psicanálise, a egolatria e o narcisismo já é uma questão de saúde mental. Porque já vai para a esfera do psiquismo, do conflito, de um traço de personalidade disfuncional, de características emocionais de sofrimento. Allan Kardec, em A Gênese, volta à questão, e mais tarde em um texto em Obras Póstumas, volta à questão do egoísmo, falando que na raiz existem elementos que resultaram no egoísmo humano, elementos que são positivos. Porque a evolução tem um encadeamento de coisas que se conectam. E na origem está o instinto de conservação, a manutenção da espécie, que era necessário e indispensável, especialmente em experiências primárias da evolução, para manter a espécie, para se resguardar, para se proteger. A fixação na matéria, então era necessário, portanto, a fixação em si, particularmente na esfera dos irracionais, ou dos chamados irracionais. Resultando na experiência hominal, na experiência humana, a vivência ou a reminiscência desses padrões, agora, no entanto, carecendo ou necessitados serem direcionados pela razão. É que vale dizer que na sua origem o instinto de conservação da vida foi essencial para manter a vida, gerando aquela reação que no mundo animal é chamada reação de fuga ou de combate diante de uma ameaça. E isso foi se desenvolvendo na evolução do psiquismo até desbordar no ser primitivo, no ser humano primitivo e mais tarde no ser humano conforme nós conhecemos, com a razão agora, a grande conquista do desenvolvimento antropológico, não obstante, também com um grande passado de séculos, ou melhor, até de milênios, que ainda dorme no seu mundo íntimo, que Allan Kardec chamou predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no homem. E essa predominância falo-á agir muito mais por instinto do que por razão, a princípio, até que os instintos se enfraquecendo, não se destruindo, mas se enfraquecendo para serem direcionados a outros padrões mais compatíveis com o desenvolvimento intelecto-moral. O que significa dizer que a origem do egoísmo era algo bom. Mas o egoísmo é esse instinto de conservação inadequado em algum momento e direcionado ou exacerbado em paixões que agora é disfuncional e é negativo. Eu vou usar uma metáfora. Há muitos comportamentos na criança que são bons para a criança,
mas um indivíduo adulto continuar se comportando como uma criança de 2, 3 anos se comporta, já é inadequado. Não é que seja negativo, é apenas primitivo. Então há padrões de comportamento, como diz Kardec, o espírito também tem uma infância. Então há padrões de comportamento que são típicos da infância do espírito, mas em outros momentos já são inadequados. Já são descontextualizados. É isso que gera as paixões e gera o egoísmo. O egoísmo, portanto, é essa exacerbação, esse direcionamento. E as características são as mais variadas. No entanto, apesar de ser multifacetado, apesar de ter várias frentes e várias formas de manifestação, não podemos negar que, apesar do apego material ao mais imediato ser uma das formas mais claras de entender, mais visíveis, mais lineares de egoísmo, porque o egoísmo se manifesta de várias formas, mas não podemos negar que muitas vezes as formas de egoísmo mais sofisticadas e mais desenvolvidas começam no apego mais simples, ou na vinculação do indivíduo ao acúmulo de coisas, ao apego a coisas que geram mais tarde outros sentimentos. O que é que eu quero dizer com isso? Que a avareza, que é esse padrão de comportamento, de acumular, de reter, por uma série de questões, e varia de pessoa para pessoa, porque há questões aí psicológicas também subjetivas, mas há questões também universais, elementos que são coletivos. A avareza é aquela manifestação que é mais simples de entender, talvez uma das mais difíceis de se admitir, porque quem tem gula normalmente fala, não, eu tenho gula mesmo, tenho um problema com gula, né? Eu vivo da luxúria, então a pessoa fala, mas a pessoa admitir que é avarento é muito difícil. Porque quase sempre a avareza, especialmente na sociedade pós-moderna, é assumida com caráter de virtude, um vício que parece ser virtude. Porque a avareza é considerada precaução, previdência, cuidado, principalmente em tempos de crise, né? Então, embora seja uma forma, e uma das formas mais simples de egoísmo, o que nós queremos destacar é que a avareza gera outras coisas e quase sempre vem acompanhada. Quase sempre não existe avareza só, porque a própria avareza gera outros padrões disfuncionais. E também não podemos negar que em muitas ocasiões alguns outros sentimentos negativos ou padrões negativos de comportamento têm, em certo nível, em certa medida, uma dose de avareza, ainda que seja algo mais abstrato, mais subjetivo, mais singular. A avareza, que é sinônimo de mesquinhez, que tem até expressões populares, né? Mão de vaca, pão duro, e só vinice, unha de fume, essas coisas que as expressões populares colocam, né? Que é quase sempre uma expressão que é mal vista, principalmente na sociedade pós-moderna, que estimula o consumismo, que já é outro padrão e é outro problema, né? O problema do consumismo. Então, quase sempre a pessoa que retém muito, é mal vista por todos os lados, pela religião, pela sociedade de mercado, pela sociedade de consumo, né? Pela moralidade de maneira geral. É quase sempre mal visto. Então, a pessoa, eu digo que a pessoa, para ser avarenta na sociedade atual, tem que ter coragem. Porque é um estereótipo muito mal visto em qualquer aspecto. Por isso que não é admitida. Por isso que quase sempre não é reconhecida e quase sempre toma um aspecto de virtude. Porque nós temos a habilidade de transformar nossos vícios em virtude. Na tradição cristã, teológica e judaico-cristã, a avareza aparece muito mais como um sinônimo de ganância do que sinônimo de mesquinhez e de sovinice. Pelo menos, embora a expressão avareza apareça no chamado 7 pecados capitais da Igreja Católica Romana, quase sempre é explicada pelos grandes teólogos de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino. Eles explicam como sendo sinônimo de ganância, muito mais do que sinônimo de sovinice. A avareza é tão especial, e é um comportamento tão especial, que Plutarco, o notável filósofo, chegava a dizer que ela é um tirano tão cruel que manda juntar, que manda acumular, mas proíbe o gozar. Que visita o desejo, mas proíbe a satisfação. Quer dizer, o avarento é tão miserável
que ele acumula e nem chega a se satisfazer com aquilo que ele acumula, a ponto de privar, inclusive, os seus e a ele mesmo da satisfação que os recursos podem proporcionar apenas pelo prazer mórbido de acumular, de acumular e de acumular. Do ponto de vista psicológico, uma série de análises, inclusive associações à neurose obsessivo-compulsiva, porque há uma espécie de traço, para alguns autores, de traço obsessivo-compulsivo, não é o toque, que é outra coisa, mas traços obsessivo-compulsivo, que são esses traços repetitivos, padrões rígidos de pensamento e atitudes de comportamento compulsivo. Normalmente o avarento neurótico, na expressão da psicanálise, ele costuma ficar acessando a conta e o extrato bancário para ver o quanto de azul ele tem. Vermelho, ele entra em depressão e tem que tomar fluoxetina. Aliás, não toma fluoxetina porque gasta dinheiro. Fluoxetina precisa pagar. Mas Tomás de Aquino, por exemplo, falou muito sobre os pecados capitais. E há uma frase, uma colocação dele, que ele diz o seguinte, que o problema da avareza não é a própria avareza, é porque a avareza gera outras coisas. Porque o indivíduo que é muito concentrado nos objetos ou no acúmulo de coisas, passa a ser ríspido, tem a tendência de tratar as pessoas também como coisas, passa a perder um pouco o seu traço de humanidade para ser endurecido do ponto de vista do coração. E ele chega a dizer que muitas vezes a traição, a mentira, a fraude tem início na avareza. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes o indivíduo não é avaro e tem outras formas mais complexas de egoísmo, como nós falamos. Mas o indivíduo avaro quase sempre desenvolve outros problemas morais. Não fica apenas na avareza. Porque se ele ficasse apenas se acumulando e não prejudicando ninguém, menos mal. Mas o problema é que afeta outros aspectos da sua vida. O indivíduo que vive para contabilizar e para ajuntar, para reunir, para acumular, ele acaba perdendo grandes oportunidades evolutivas de crescer e de se desenvolver. Acaba coisificando as coisas e as pessoas. Numa sociedade de consumo, como diz Zygmunt Bauman, o notável pensador recentemente falecido, um dos maiores pensadores do mundo pós-moderno, ele vai dizer que da mesma forma que a sociedade moderna nos deu uma sensação de liberdade fantástica, no passado a gente tinha poucas opções, já falamos isso aqui várias vezes, né? No passado tinha poucas opções. Desde as opções de consumo, materialmente falando, às opções humanas, em todos os âmbitos. E hoje a gente tem uma série de opções, uma liberdade que a pós-modernidade nos deu, mas isso não nos tornou pessoas felizes. Desde do capital até relacionamentos. Casamentos no passado que eram arranjados. Os noivos que se conheciam na lua de mel, olha que tragédia. Às vezes por reunião de patrimônio e depois as dilacerações de sentimento. Hoje a gente pode escolher, entra no aplicativo, até escolhe o futuro parceiro, faz test drive, não sei se é bom ou ruim, mas, enfim, faz tudo que é experiência, mas isso não nos tornou pessoas felizes. Não parece que a gente é mais feliz do que as gerações anteriores. Eu não estou fazendo discurso aqui dizendo que, na minha época, até porque não é minha época, mas na época do passado era muito bom. Não era. Quem viveu gerações anteriores sabe que a gente não pode se vangloriar muito das gerações passadas, porque as gerações passadas teve nazismo, fascismo, 2 grandes guerras mundiais, teve uma série de genocídios. Então, não é um passado que a gente se orgulhe muito. Mas não podemos negar que essas conquistas da pós-modernidade não resolveram o problema da criatura com ela mesma. Nós temos uma série de opções, mas continuamos angustiados, com conflitos. E Bauman vai dizer, hoje nós somos incentivados a uma aparente liberdade, eu tenho a opção de escolher, eu tenho a autonomia de escolher as coisas, eu não vivo mais em regimes de ditadura do passado, mas por incrível que pareça, eu pareço um objeto do meu consumo e não sujeito. Eu pareço que sou escolhido pelo consumismo. Não é uma crítica ao consumismo, não é uma crítica à sociedade de mercado, mas é essa onda massificada que a gente entra, que a gente nem raciocina e que acaba também nos devorando. A tradição católico-cristã estabeleceu, portanto, na avareza um pecado capital. Por outro lado, mais tarde com a Reforma Protestante
e os grandes pensamentos a partir de Lutero e mais tarde Calvino, o calvinismo estabeleceu nas suas bases teológicas uma coisa que acabou perturbando ainda mais a noção da avareza e a noção do consumo, quando estabeleceu, na ética protestante, a ideia que o trabalho dignifica o homem. A frase eu não sei se é de Calvino, mas foi um slogan do próprio pensamento protestante, já que a religião romana, associada à nobreza dos nobres e os grandes príncipes de todos os tempos, não trabalhavam, os escravos é que trabalhavam. Surgindo, portanto, a sociedade de mercado, a sociedade moderna, a produção e, inevitavelmente, a classe que começava a ganhar dinheiro e recursos em função do seu trabalho. Surgiu a chamada classe burguesa e todo o caldo de cultura social. Segundo os estudiosos, o calvinismo apregoava a ideia de que o homem que é abençoado por Deus tem prosperidade financeira, tem prosperidade material. Quando vocês veem essas religiões que estão aí, eletrônicas, dizendo que se você é abençoado por Deus, você vai ser bilionário, esquecendo que Jesus não tinha uma pedra para colocar a cabeça. Quer dizer, eu acho que Jesus era o maior fracasso de Deus dentro dessa mentalidade. Mas, enfim, isso vem de Calvino, que é Calvino que apregoava que o homem que é abençoado por Deus é abençoado por prosperidade financeira, prosperidade material. O que é que gerou a mentalidade de que, se eu acumular, a mentalidade é o contrário, se eu acumular, se eu reunir, se eu conseguir amontoar e ajuntar recursos, eu sou abençoado por Deus. Max Weber, na obra que é uma das mais notáveis obras do século XX, considerada uma das 10 obras mais importantes do século XX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai dizer que todas as nações da Terra que foram influenciadas, direta ou indiretamente, pelo pensamento protestante, especialmente o calvinista, se tornaram as grandes potências mundiais de hoje. Se a gente comparar a Inglaterra, os Estados Unidos da América, a Alemanha de Lutero, com, por exemplo, Espanha, Portugal, França, que ficaram predominantemente com o pensamento católico romano, perceberemos as grandes diferenças econômicas e a ideia que Max Weber aí coloca. Calvino dizia que há seres humanos que são agraciados e essa graça divina se reflete em prosperidade material. A teoria da graça, que eu acho uma graça, aliás, né? Ser agraciado dessa forma. Mas a verdade é que, se no mundo medieval havia a mentalidade de que era necessário ajuntar, poupar e acumular por causa da sobrevivência, estamos falando aqui da época do feudalismo, da época das sociedades onde havia realmente escassez de recursos, era necessário poupar para sobreviver, para manter as famílias, em função da escassez, da limitação dos recursos. Nós passamos mais tarde para o mundo moderno, o chamado mundo da sociedade de produção, a sociedade de mercado, grosso modo chamada capitalista, né? O mundo chamado capitalista, que agora o poupar continua, mas o poupar não é para sobreviver, o poupar para enriquecer, o poupar para se tornar mais próspero, o acumular para ganhar mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro, produz mais dinheiro e assim por diante. Então essa ideia é uma ideia que na própria teologia gerou discussão. Porque se o homem é abençoado por Deus pela prosperidade material e a avareza, onde está o meio termo entre a avareza de um lado e a precaução, a sabedoria, o cuidado do outro? Onde está aí a linha de equilíbrio entre, de um lado, a prodigalidade excessiva, que deixa a pessoa na miséria, e de outro lado, o acúmulo egoísta, o ajuntar e a fixação na acumulação, que impede a pessoa de ser caridosa, que impede a pessoa de ser generosa, que impede a pessoa de ser solidária. Essa é uma discussão que a teologia teve que enfrentar ao longo dos tempos, que reflete aquela ideia do rei Midas, o célebre rei da tradição grega. Segundo o mito, é um mito, ele, de alguma forma, foi tão próspero, que estabeleceu uma espécie de pacto divino, que o que ele tocava transformava-se em ouro. Então ele ia beber água e a água virava ouro, ficava sem beber. Ele tocou na própria filha e a filha virou uma estátua de ouro. É uma tragédia, mas ao mesmo tempo um conto que fala sobre essa realidade da avareza, do brilhar em torno do ouro. Maquiavel, o famoso
pensador político e escritor, por volta do século XV e XVI, escreveu a famosa obra O Príncipe, que fala, de alguma forma, do modelo do governante ou dos modelos de administração pública, né? E a obra toda de Maquiavel é uma espécie de discussão do jogo político e das aparências políticas, né? Da necessidade de ter abordagens da aparência política que faz parte aí da estratégia política, né? E Maquiavel tem colocações muito interessantes dizendo que o príncipe, podíamos transformar o príncipe aqui no governante, né, atual, já que não temos monarquia no Brasil e em boa parte dos países. O príncipe pode ser temido, ideal que fosse amado, mas nunca deve ser odiado. E ele diz na obra que o motivo principal para um governante, o príncipe, para um governante ser odiado, é a forma como ele utiliza os recursos do Estado, os recursos financeiros. E faz uma discussão muito interessante, dizendo que, se de um lado a gente tem um governante bom, o governante generoso, que estimula as boas relações, que parece uma pessoa boa, generosa, mas se esse governante é bom e utiliza mal os recursos do Estado, gera penúria na população. Isso só aconteceu na época, viu? Hoje não acontece não. Gera penúria na população e mais tarde a necessidade de impostos. E esses impostos é que gera o ódio da população em relação ao príncipe. E ele chega a dizer o seguinte, que é melhor o indivíduo ser bem visto como miserável, como avarento, como acumulador, do que ser visto como liberal e passar a ideia de ser ladrão. Ou seja, é melhor o governante ser mesquinho, no sentido dos recursos públicos, do que ser pródigo e usurpar os recursos públicos. Ou seja, Maquiavel está fazendo discussão em torno da política, mas está falando que, de alguma forma, a administração pública do mundo incentiva o padrão da avareza, incentiva esse padrão ético de acumular para conseguir, de alguma forma, prosperar, sobreviver. A verdade é que, do ponto de vista psicológico, o avarento todo avarento tem uma espécie de medo, uma espécie de insegurança em relação a determinadas necessidades. E por incrível que pareça, segundo o filósofo Epicuro e outros, há necessidades que são necessidades básicas e há necessidades que são necessidades supérfluas, não necessárias. Quase sempre, no discurso da precaução e da previdência, o avarento se fixa, quase sempre, nas necessidades não necessárias. Quase sempre se preocupa com aquilo que não é necessário, temendo que um dia possa precisar, que um dia possa passar necessidade. E por isso ele acumula sempre mais. Para o avarento, o muito é sempre muito pouco. E ele precisa sempre acumular mais. O discurso não é do básico de sobreviver. O discurso é se faltar algo que é uma necessidade não necessária. E nesse discurso do medo, ele fica no superficial. Ele fica sempre naquilo que aparentemente pode lhe faltar. Portanto, há muito medo. E ele, como diz Humberto Roden, é possuído pela posse. Porque o problema de ser avarento é que a avareza toma conta do indivíduo que é rico e o indivíduo que não é rico. Porque há pessoas que são escravas da posse daquilo que não tem. Há aqueles que são escravos do que tem. E há aqueles que são escravos do que não tem. E que gostariam de ter e talvez nunca tenham. E ficam vivendo em função daquilo que gostariam de ter. Então, diz Humberto Roden, o possuidor é possuído pela posse. Não é que ele usa as posses que estão aí. Ele acaba sendo refém das posses que tem. O que é que eu quero dizer com isso? Que o problema da avareza é porque a avareza bloqueia uma série de possibilidades que a criatura tem de avançar, de crescer, de evoluir. Do ponto de vista espírita, da mesma forma que o recurso da palavra e da comunicação é o instrumento que a divindade nos ofereceu para evoluir, porque através do entendimento, na emissão de mensagem, na recepção delas, através do código formal da linguagem, nós nos comunicamos e aprendemos, nos desenvolvemos intelectualmente, assimilamos conhecimento, e do conhecimento desabrochamos também a moralidade, porque às vezes do intelecto resulta a moralidade, diz Allan Kardec.
A palavra e a linguagem é um grande recurso evolutivo. Alguns se privam da palavra no voto de silêncio. Alguns se privam da capacidade de se relacionar na clausura. Estou falando aqui da tradição religiosa geral, do enclausuramento, do isolamento, que são sacrifícios de potenciais que a vida nos deu para a nossa própria evolução. Como eu disse em um grupo de estudo, a pretexto de buscar Deus, fugir da experiência humana que vai nos conduzir a Deus. Ou seja, a prejuízo da própria espiritualização, o indivíduo foge da sua própria espiritualização, negando o humano, que seria o passaporte para o divino. Porque se tudo se encadeia na natureza, os potenciais divinos e espirituais são transformações dos potenciais humanos. Não são milagres, mas são desenvolvimentos, como diz o Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Lei de Amor. No princípio instinto, depois sensação, depois sentimento, e assim por diante. Então, nós vemos que qualquer melhoramento é melhor do que nada. O problema da avareza é que o indivíduo se congela, o indivíduo se fixa em objetos materiais, vive enclausurado em acumular. Há, inclusive, quadros psiquiátricos, né, de compulsão por acumulação. Há acumuladores compulsivos. Há quadros dramáticos. Uma personalidade célebre em Hollywood, que tem quase que um apartamento inteiro de coisas acumuladas. Howard Hughes, aquele famoso diretor cinematográfico, que chegou a ficar dentro de uma bolha na Nicarágua, com transtorno obsessivo-compulsivo, acumulando coisas, asepsiando todo o local onde ele vivia com álcool para matar os germes, porque ele não queria se contaminar. Transtorno psiquiátrico severo, que mais tarde resultou num filme, O Aviador, que é sobre a vida dele. E assim por diante. Nós vemos que o problema do avarento é que se o indivíduo acumula e gasta, mesmo de maneira irrefletida, ele gasta, né, ele é hedonista, claro que os prazeres dos vícios materiais degradam a alma, mas de alguma forma são experiências. E é melhor qualquer experiência do que nada. Para o mundo espiritual é melhor que você avance e você cresça do que você não faça nada. Paulo dizia, frio ou quente, morno não. Porque a criatura morna, ela não erra, ela nem se equivoca. Não faz o mal, mas também não faz o bem a ninguém. Ela não cresce. E às vezes a experiência negativa nos ensina a avançar, nos ensina a crescer. É melhor qualquer crescimento do que nenhum crescimento. É melhor qualquer aprendizagem do que nenhuma aprendizagem. E a avareza fecha o indivíduo ao seu próprio desenvolvimento. O indivíduo fica fechado para o superficial, para o não necessário, e fica também fechado para o necessário. Fica enclausurado em manias. Eu tenho uma amiga, já contei isso em outra casa, eu tenho uma amiga que ela foi em Paris, comprou aqueles chibisier, aquelas camisolas francesas, e ela disse para mim, quando eu ficar internado no hospital, eu vou usar. E vai morrer do coração. Quer dizer, usa! Se tiver dinheiro mais tarde, compra mais. Se não tiver, não compra, mas já usou. Então a pessoa fica escrava, comprou a roupa para, se ficar internado no hospital, usar. Então, é essa questão que nos atormenta. O Espírito São Luís, em uma bela mensagem na Revista Espírita de 1858, mês de fevereiro, dá a Allan Kardec uma série de considerações sobre a avareza. E em determinado momento ele diz, compara a avareza à volúpia. A volúpia, e a expressão volúpia tem associação com a luxúria, a voluptuosidade. São Luís fala desse prazer, um prazer egóico, um prazer sensorial de acumular. E como a volúpia tem conotação, inclusive sensualista, eu me lembro que Sigmund Freud falava que o apego aos objetos materiais não deixa de ser uma forma de libido que é satisfeita. Já que Freud tem uma teoria toda sexual, toda psicossexual, ele fala que o nosso narcisismo se manifesta de várias formas, de maneira diferente. E esse narcisismo é uma espécie de satisfação do ego infantil, porque a criança acha, no narcisismo infantil, que o mundo está para satisfazê-la.
o indivíduo adulto rompe com essa fase, mas ainda guarda reminiscências do narcisismo ilusório infantil. Ele já superou isso, quer dizer, alguns. Já superou isso, de que a mãe não existe para apenas servi-lo. Ele já superou isso, mas traz no inconsciente algumas fixações infantis, dizia Freud. E ele chega a dizer, no seu pessimismo, que por detrás de toda virtude há sempre um vício narcisista. Eu não vou chegar de tanto pessimismo, mas em algumas situações, Freud parece que tem razão. Porque até na virtude, a gente guarda uma espécie de satisfação de ser melhor do que os outros. Quantas vezes, eu já comentei isso, quantas vezes eu sou virtuoso para dizer, aquilo eu não faço. Eu comentei num grupo de estudo agora que tem um grande baba indiano que costuma dizer, se você é vegetariano, se você não come mais carne, parabéns. Eu lhe aplaudo. Mas se você, por causa disso, se acha superior aos outros, volte a comer carne. Se você não assiste mais novela, não fala mais mal da vida alheia, parabéns. Superou algumas questões, mas se você se acha melhor do que os outros por causa disso, tenha cuidado que você está correndo perigo. E aí ele vai desenvolvendo isso. Por quê? Porque às vezes eu sou virtuoso para me achar ou para me dizer melhor do que os outros. Então, no fundo, é aquilo que Freud falava. Todo vício, toda virtude consciente guarda um vício inconsciente. Claro que nós não chegaremos a esse absurdo de pessimismo. Mas Jung vai dizer que nós temos polaridades, que nós temos dicotomias psíquicas que carregamos. E ele chega a dizer que todo exagero de uma área confessa o oposto que está inconsciente, que eu reprimo. Já notaram como a gente tem isso, né? Euforia e tem uma depressão, na verdade. Toda euforia exagerada é um outro lado da moeda da depressão, porque não é uma alegria legítima. Ou então, em nome da paz, eu brigo. Quantas revoluções aconteceram? Em nome da paz se matou. Em nome da paz se destruiu. Paixões políticas, ou puritanismo. O puritanismo exacerbado revela o nosso lado depravado, que está guardado inconscientemente. Toda coragem excessiva, que não é coragem, é temeridade, guarda um medo muito grande inconscientemente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que essas duas realidades, e Jung parece que se baseou naquela obra O Médico e o Monstro, né? As duas realidades dentro dele mesmo, revelam essas características que existem dentro de nós. O que é que eu quero dizer? É que as nossas virtudes serão conquistadas a partir dos vícios. Da avareza, eu posso desenvolver a generosidade sábia. Não a generosidade irresponsável, que não usa bem os recursos materiais, que utiliza mal, que é uma generosidade precavida, mas sabe aplicar os recursos. Jesus, na parábola do joio e do trigo, falava isso, né? Tem um momento da parábola que o Senhor vê que no meio do trigo tem joio também, e alguém do campo diz assim, Senhor, vamos arrancar o joio. Eles, não, se arrancar o joio, pode correr o risco de arrancar o trigo também. Deixa aí, deixa os dois crescerem, e depois serão ceifados e serão separados. Há uma metáfora muito bonita nessa parábola. Dos meus vícios eu desenvolvo virtudes. Veja Saulo no Evangelho. Inflexível, fanático, orgulhoso, temperamental. Me permitam a expressão, chato. Saulo devia ser uma criatura insuportável, porque era o dono da verdade. Só ele que tinha razão. Mas são essas características que tinha nelas também a virtude e o potencial, porque graças a elas, ele era uma questão só de direcionar. Ele direcionou para Jesus, e essas características tornaram ele obstinado, perseverante, determinado, levou a mensagem cristã para todo mundo conhecido, honesto, íntegro. Então vocês vejam, Pedro é emocional, pega a espada, corta a orelha do soldado, instável, oscilante, intenso em tudo que fazia, nega Jesus, quer dizer, alto e baixo, mas essas características direcionadas tornaram ele fiel, dedicado ao bem, depois da negação, voltado para o bem, diplomático, conciliador. Eram as mesmas características, só que direcionadas. Dos demônios, nós também retiramos os anjos.
Abraham Lincoln dizia isso, né? Eu tenho medo que meus vícios desapareçam por completo, que não sobre também nenhuma virtude. Ele dizia isso de uma maneira muito especial. O que é que eu quero dizer? É que os nossos vícios não serão destruídos, serão transformados. Da avareza, do acúmulo da posse, nós poderemos transformar em dedicação, em altruísmo, em generosidade, no exercício, porque toda virtude é exercício. Toda virtude é treinamento. E às vezes, no equívoco, nós nos impulsionamos para cima, para frente. Eu li recentemente e comentei que Jean-Jacques Rousseau, esse grande educador, essa referência mundial na educação, eu não sabia. Algumas pessoas sabiam e me falaram. Mas eu não sabia que essa grande referência na educação abandonou os próprios filhos no orfanato. Talvez, aqui sou eu que estou pensando, talvez aquele remorso mais tarde fez com que ele se tornasse o grande dedicado a crianças que ele foi. E quantos exemplos de um grande equívoco que fez a alma subir, que impulsionou a alma para cima, que empurrou a alma para a sua evolução, porque nós não seremos examinados por acontecimentos pontuais, mas pelo conjunto da obra, da dedicação. Então, a avareza gera muitos prejuízos. Mas a partir desse problema, nós podemos organizá-lo e direcioná-lo para o desenvolvimento de grandes virtudes, na aplicação dos recursos, no direcionamento para o bem. Porque o problema da avareza é o seguinte: a avareza tem a questão da concentração em si, da paralisação da evolução, do enfraquecimento no trato com o próximo, porque se eu coisifico as coisas e coisifico as pessoas também, e eu vivo para acumular, eu acabo perdendo um pouco o meu trato humano, mas também no medo que está por detrás de toda avareza, o medo da miséria, o medo da necessidade, existe uma falta de fé na providência divina. Não foi por outra razão que no Evangelho de Lucas, quando Jesus trata disso, naquele belo poema, um dos momentos mais poéticos do Evangelho, observai os pássaros do campo, os pássaros do céu, os lírios do campo. Eu vos digo em verdade que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como lírio. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Não vos ajunteis tesouro. É claro, e Kardec examina isso, que ele não está fazendo apologia da falta de responsabilidade, da negligência com os recursos, não ser previdente. Mas era um discurso para a confiança no alto. Porque o problema nosso, sabe o que é? É que ou a gente não confia em nós, e se isenta da nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, ou a gente confia demasiadamente em nós e acha que está no controle de toda a situação. E não está. Recentemente alguém disse assim: eu perdi o controle da situação. Não, você nunca teve. Você só se deu conta que nunca teve em controle, porque na verdade nunca esteve em controle. Relaxe. Porque não estava nas suas mãos. Você tem uma parte, que é a parte que você constrói na experiência terrena. Mas tem uma outra parte que não depende de você. Que depende de algo que é gerido acima de você. Você precisa fazer a sua parte. Ou a gente não faz a nossa parte e responsabiliza a divindade, fica acomodado, transferindo tudo para a divindade. Ou a gente quer fazer o papel de Deus, querendo controlar tudo. O problema é esse. E nós não fazemos as duas coisas. Porque tem uma parte que me cabe, mas tem uma parte que eu preciso confiar. Ah, não, mas o livre-arbítrio e a parte e a minha construção, tudo bem, você faz. Mas você pode estar no livre-arbítrio que for. E se tiver um AVC? E se tiver um infarto? E se uma conjuntura maior modificar a sua estrutura de vida? Não está no seu controle. Você faz a sua parte. Então, o equilíbrio é a autonomia nossa, a relativa autonomia que eu tenho, e ao mesmo tempo a fé. O problema, sabe o que é? E eu comentei isso também em outra palestra, que a gente transformou fé em acreditar. Porque no português, fé é acreditar, né? Mas na verdade o termo em hebraico, que mais tarde foi traduzido no latim, é fidelis, que não é acreditar, é fidelidade. Então quando Jesus falava, se tiverdes fé, ou quando o Tiago falava da fé, ou quando Paulo falava que o homem será salvo pela fé, e aí alguns protestantes dizem, tá vendo? É só acreditar em Jesus que está salvo. O problema é que a gente transformou fé em acreditar. Não tem nada a ver. Fé de fidelis é fidelidade.
se você tiver fidelidade ao ideal que você abraçou. Porque acreditar, eu acredito em algo agora e amanhã eu já não acredito mais. Mas fidelidade é mais profundo. Fidelidade é um ideal que você abraça. Você vai até o fim. Então, se você tiver fidelidade, é essa questão que envolve a avareza. A confiança no alto e a prudência, a sabedoria de lidar com os próprios recursos que a divindade coloca em nossas mãos. Quando nós desenvolvermos esses dois recursos, caminharemos no mundo à semelhança de um Gandhi, que é deslumbrado na Inglaterra quando foi lá se defender porque era advogado. O anfitrião disse assim: Mahatma, nós teremos o maior prazer de ofertar a você qualquer dessas pedras preciosas, que ele estava olhando uma joalheria. E ele disse: não, eu estou sorrindo aqui, não é porque eu estou querendo nada disso, eu estou sorrindo aqui porque eu estou me dando conta de quanta coisa eu já não preciso mais. Não é questão de usar ou não usar, isso é secundário. Se quer usar, se gosta de usar, usa. Se tem dinheiro para comprar, usa. Mas eu não preciso mais. Eu não tenho mais necessidade daquilo. Eu não sou escravo daquilo. Ou como dizia Chico Xavier, que perguntaram a ele: Chico, se você ganhar o Prêmio Nobel da Paz, quando ele foi indicado ao Prêmio Nobel, né? O dinheiro, porque há um recurso quando a pessoa ganha o Prêmio Nobel. O dinheiro, o que você pensa em fazer com dinheiro? E Chico respondeu: Emmanuel está aqui me dizendo do meu lado que dinheiro é que nem sangue na veia. Se ficar parado, gera trombose. Chico tinha essas tiradas, né? No estilo Jesus, parabólicas, né? Ou seja, gera trombose social. Né? Então o dinheiro tem que circular na veia. Né? A semelhança do sangue que circula no aparelho circulatório. Então pensemos nisso. Diante das dificuldades, diante dos apegos que nós tenhamos, exercitemos aos poucos. Nada de achar que a gente vai conseguir ser desprendido como Francisco de Assis de um dia para a noite. Mas fazer o exercício como se faz o treinamento na musculação. Condicionamento físico, condicionamento espiritual. João da Diante tem uma mensagem que diz: começa se desprendendo das coisas que são secundárias e supérfluas para você. Para que um dia possas se desapegar das coisas que são essenciais, que afinal de contas também são supérfluas. Muita paz.